Eu acredito que há pessoas em nosso meio vivendo em grande tribulação. Tristeza e também sob pressão. E é bem possível que esse sofrimento esteja roubando a sua esperança. E a sua fé pode estar em algum momento se transformando em amargura. É bem possível que uma voz qualquer, seja ela do seu interior ou de terceiros, sussurre aos seus ouvidos que você está sob algum castigo de Deus. E essa é a razão da sua vida estar emperrada, entrevada. E então eu começo a imaginar o seu tormento, a sua tribulação. Por isso, nessa noite, eu queria falar com vocês. Eu vou pedir ajuda a vocês que estão na técnica para movimentar. O exemplo de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao 18. Eu sei que é um texto grande, mas é sobre esse texto que nós vamos meditar. Então vamos ler. Havia um homem da tribo de Efraim. Gente, 1 Samuel está lá no Velho Testamento. Não adianta você ficar folhando a Bíblia se você não tem experiência para achar os livros. Vá no índice. Todo livro tem um índice. E lá no índice tem o nome do livro. E do lado do nome tem alguns numerozinhos que indicam a página onde ele está. Aí você vai lá e abre na página. 1 Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Não podia ser João, Antônio, Sebastião? Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitia que ela tivesse filhos,
Guarde esta frase. O Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí, Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Por que não cortará o cabelo? Porque no Velho Testamento existiam os nazireus. Eram pessoas que faziam votos de não cortar o cabelo, não beber vinho, não tocar em coisas mortas. Então nós temos Samuel, filho de Ana, que vai nascer, ele era um nazireu. Sansão era um nazireu também. Nota que Dalila cortou os cabelos, lembram da história? Bom, onde nós paramos? No 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Isso quer dizer que ela estava sussurrando suas palavras. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Esse texto é que nós vamos meditar. E eu quero dizer algumas coisas. Eu quero ver com vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria ver com vocês sobre Ana e o período do nosso texto, onde ele se encaixa na história. É muito importante entender isso. A Bíblia não fala quase nada sobre Ana, a não ser esse capítulo 1, que ela era mãe de Samuel e que ela era uma mulher atribulada. O texto nos diz que ela era uma mulher estéril, que ela não podia ter filhos. E, na cultura daquela época, uma mulher estéril era considerada uma mulher desgraçada,
ou amaldiçoada, porque existia nela ou na família dela algum tipo de pecado, algum tipo de erro, algum tipo de maldição, que fazia com que ela não pudesse ter filhos. Porque no livro de Gênesis, o que Deus havia dito é: cresçam e se multipliquem. Então, se não houvesse a multiplicação, é porque alguém era amaldiçoado. Então você imagine a cabeça dessa mulher, o desespero dessa mulher. Eu estou vivendo debaixo da maldição de Deus. Que erro que eu cometi, eu nasci assim. Mas nós lemos no texto que era o próprio Deus que impedia que ela engravidasse. Deus impedia que ela tivesse uma criança. O nosso texto está inserido dentro de um período de grande declínio espiritual. Por que declínio espiritual? Porque era um período em que as pessoas não estavam dando atenção à palavra de Deus. Eles não ensinavam a palavra de Deus. O próprio sacerdote Eli era um homem que tratava as coisas de Deus com desdém, com desinteresse. Era um mau pai, um mau educador de seus filhos. Ele simplesmente ficava sentado na cadeira e não cumpria suas obrigações, não meditava, ele não buscava a face de Deus, ele não procurava entender os problemas, a realidade do povo de Deus, e não ensinava. Por ser um período de declínio espiritual, que não difere do nosso tempo de hoje, porque nós também estamos passando por um período assim. Nós vamos às igrejas, nós só ouvimos: Deus vai dar a vitória, Deus vai te dar a bênção. Ninguém ensina nada, não ensina o povo a respeitar a Deus, não ensina as pessoas a compreender os planos de Deus. Simplesmente é ensinado que você tem que crer, se você crer, você vai receber. E também usam esta passagem: Ana creu e recebeu, mas o texto não diz nada disso. Como nós vamos ver aqui, nós usamos esse texto em muitos lugares e o deturpamos, o distorcemos. E por vivermos em um período de declínio espiritual, pelo afastamento da palavra de Deus, muitas distorções surgem em nosso meio. E as pessoas vêm com respostas simplistas. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser simplista. Simples é uma pessoa comum, mas simplista é uma pessoa sem conteúdo. Uma ideia simples é uma ideia comum, ela é boa. Mas uma ideia simplista é uma frase sem nenhum conteúdo, sem subsídio, que leva você a nada, leva você a distorções, a se afastar de Deus. Então, imagine uma pessoa chegar para Ana e dizer: Ana, sabe por que você não tem filhos? Porque você é uma pessoa amaldiçoada. Possivelmente na sua família existe uma maldição hereditária. Já ouviram falar sobre maldição hereditária? Isso é uma grande mentira. A Bíblia não ensina isso. Tá? E esse é um exemplo de que não existe isso. Correto? Então, imagine uma mulher ouvindo essas coisas. Você é uma desgraçada. Isto é, a graça de Deus não está com você, Ana. Por isso você não tem filhos. Imagine a outra esposa de Eucana, Penina, que nós vamos comentar, caçoando, irritando aquela outra mulher, irritando Ana. Eu tenho filhos e filhas, como nós vimos no texto. Você não tem ninguém. Eu sou uma pessoa abençoada e você não é.
Só que o texto nos mostra que Ana era uma pessoa abençoada. E Penina, mesmo tendo filhos, não vivia como uma pessoa abençoada. Os filhos são uma bênção na vida de um casal. Mas se os pais não os educam direito, eles não vivem de modo abençoado. Porque os filhos passam a viver a experiência de seus pais, tanto espiritual, como psicológica, como material. Os filhos são espelhos, refletem seus pais. Você quer conhecer uma família? É só olhar para os filhos. Ah, mas eles são educados. Mas não é só isso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar muitas outras atitudes. Quando você vai iniciar um namoro, eu sempre digo, você tem que analisar muito bem como é que esse rapaz ou essa moça lida com as diferentes questões da vida. Como ela ou ele, né, trata a mãe, o pai, como ele ou ela lidam com o dinheiro, com as pressões, com a vida. Realmente, ele se preocupa com Deus, tem temor a Deus. Se os filhos não expressam respeito a Deus, é porque os pais não expressam. Se os filhos tratam mal seus pais, desonram seus pais, é porque os pais desonram a Deus. E por aí vai. Não adianta Penina dizer eu sou abençoada, agindo daquela maneira, irritando uma outra mulher, da qual ela deveria ser companheira, amiga, dar força. Mas ela rebaixava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não. Na verdade, o que acontece aqui? Se Ana ficasse ouvindo aquilo, ela iria se perder completamente. Se você ficar ouvindo pessoas que vêm a você com respostas simplistas, dizendo você não recebe nada porque você não tem fé, já ouviram isso? Você não crê, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Tanto a sua mente como as suas emoções entram em alvoroço. Você não pode dar ouvidos a esse tipo de comentário, porque isso não expressa propriamente a verdade de Deus. Eu sei que Jesus, em alguns momentos, ele mesmo declarou, você não está tendo fé, mas não é um ser humano comum, que não me conhece por dentro, que não lhe conhece por dentro, e que chega a nós com uma ousadia, com orgulho espiritual, dizendo simplesmente, você não tem fé. Quem é ele para dizer isso? Que nós aprendamos a escolher melhor as nossas palavras. Há maridos ou esposas que dizem aos seus cônjuges frases como essa: você não ama a Deus, você me atrapalha, você não serve a Deus. O que é servir a Deus para você? É se encher de atividade e esquecer sua família? É se encher de atividade e esquecer seus filhos? Isso é servir a Deus? Não é. Isso é desobedecer a Deus. Você tem que cuidar da sua casa. No entanto, você e sua casa são chamados para fazerem a obra de Deus em conjunto. Mas quando você começa a criar um problema com a sua família, dizendo ao seu cônjuge, você não ama a Deus, você não tem fé. Quem é você para dizer que uma pessoa não ama a Deus e não tem fé?
O que você prova, o que você mostra de fato que você tem fé? Penina tinha fé pelo fato de estar numa cidade religiosa, de estar diante da tenda sagrada, o tabernáculo, de estar ali oferecendo sacrifícios junto com seu marido. Isso era a fé que ela possuía. Ela possuía fé, ela tinha atividades, mas o seu caráter era corrompido. O seu caráter era ruim. Era uma pessoa ruim, maldosa. Ela não queria ver o bem, ela não queria ajudar, ela não queria servir. Em vez de você dizer ao seu cônjuge ou ao seu filho, você não tem fé, sirva esta pessoa, mostre a ela como ter. Mas não ensine essa pessoa que ter fé é se encher de atividade. Ensine esta pessoa como ela pode ter um coração mais devotado, mais quebrantado. Quebrante-se e se aproxime de Deus e arraste a pessoa que você ama consigo à presença dele. É isso que Deus espera de nós. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós olhamos até mesmo para um irmão da nossa igreja e declaramos: você não tem o Espírito Santo, você não tem fé, você não crê. Frases como essas. Como é que eu posso ter esse tipo de ousadia? Sabe que isso significa orgulho espiritual. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser exemplos às pessoas. E quando nós falhamos, isso deve trazer sobre nós um grande peso, uma grande tristeza. E não um orgulho. Você não foi chamado para se sentir melhor do que ninguém. Você foi chamado para servir as pessoas. As pessoas principalmente que você reconhece como sendo mais fracas. O apóstolo Paulo ensina que nós, ao nos aproximarmos daqueles que denominamos fracos, nós devemos nos aproximar em fraqueza. Significa que nós devemos conhecer o problema que esta pessoa está passando para ajudar. Mas se você chega a uma pessoa que não é espiritualmente evoluída como você, e você diz: você não é nada, o que você faz? Você joga essa pessoa para baixo, ela não se levanta, e você cria um clima de desarmonia, de animosidade, de amargura, de tristeza, de pressão. Porque essa pessoa gosta de você. E ela vai tentar fazer de tudo para te agradar. Só que ela vai começar a agir de um modo errado. Satanás é hábil. Ele é hábil para usar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a fim de derrubar outras pessoas por nosso intermédio. Então nós temos que ser hábeis, cuidadosos, sábios e prudentes. Nós somos chamados para levantar pessoas, para aconselhar pessoas. Se elas não são capazes de entender nossas palavras, serão capazes de entender nossas ações. Pois Jesus não disse que é por nossas palavras que nós seríamos reconhecidos como filhos de Deus. Mas os filhos de Deus são reconhecidos pelos seus frutos, por aquilo que eles produzem. E se você produz algo bom dentro da sua família, no seu local de trabalho, seja lá onde for, na igreja,
então as pessoas notarão que você é um filho de Deus. Quando nós, então, não confiamos na soberania de Deus, mas ficamos dando ouvidos a essas frases que nos perturbam, que nos levam ao nada, nossas mentes, nossas emoções se perturbam, entram em alvoroço, pois nós achamos que andar com Deus nesse mundo é ficar livre de problemas, porque é o que todo mundo está pregando. Se você crê em Deus, tudo vai resolver. Se você crê em Deus, sua família vai se converter. Se você crê em Deus, seus filhos vão andar na presença do Senhor e tudo vai dar certo. Mas isso não é verdade. Se você discorrer com os seus olhos pelas páginas da Bíblia, você verá que os grandes homens de Deus sofreram, e sofreram muito. Passaram por grandes tribulações. Alguns foram assassinados, outros foram cerrados ao meio. Alguns foram decapitados, perderam suas famílias, perderam sua pátria, perderam seus bens, perderam seus filhos, sofreram muito. Olha o exemplo de Abraão, olha Davi, Moisés, o próprio Samuel, homens que sofreram, homens que passaram por problemas. Então, Deus permitiu que Ana passasse por essa tribulação, por vários anos, porque a Bíblia diz que por vários anos eles iam a Siló, e Penina sempre provocando, e nada da Ana ter filhos. Quantas vezes ela orou a Deus pedindo um filho? Garanto que ela pediu, garanto que ela buscou a face de Deus, e disse: Deus, qual é o meu problema? Eu não quero ser uma mulher desgraçada, eu não quero ser uma mulher amaldiçoada, soluciona meu problema. Eu não aguento mais a Penina ficar do meu lado me atormentando. Eu não sei o que te atormenta, eu não sei o que vem acompanhando a sua vida e atormentando. Mas por que será que Deus ainda não livrou você desses tormentos? Por que Deus ainda não livrou você dessas pressões? Por que Deus ainda não livrou você dessas tribulações e aflições de alma? É uma grande questão, é uma grande pergunta. É a pergunta que Ana fazia, é a pergunta que todos fazem a Deus. Um outro exemplo, semelhante ao de Ana, se você estuda a Bíblia e lê a Bíblia, você há de concordar comigo, é José. José do Egito, sim. Antes dele ir para o Egito, ele sofreu uma grande injustiça. Os seus irmãos o venderam a uma caravana, porque queriam se livrar dele. Porque Deus fazia muitas promessas para ele, e ele contava todos os seus sonhos. E os seus irmãos dizem assim: esse rapaz está querendo ser melhor que a gente, vamos dar um fim nele. E deram um fim, não vou entrar em detalhes. Mas essa caravana, ao passar pelo Egito, o vendeu para ser escravo lá. E lá no Egito, ele trabalhou na corte, ele servia na corte. Até que a mulher de uma pessoa muito importante começou a dar em cima dele. E ele não quis nada com ela. E ela então disse: ele está me assediando. Então Potifar o jogou para dentro de uma cadeia imunda, verdadeiro esgoto. E ali ele viveu por anos. Como pode um homem que recebeu tantas promessas de Deus,
de repente agora estar dentro de uma situação como essa? Para alguém que dizia, eu creio em Deus, José devia ter cometido algum pecado. Ele era um homem orgulhoso, precisava ser quebrado. Ele não era um homem realmente de Deus. Ou então, para outro, Deus não estava no controle da situação. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está confusa aí. Você olha para a sua vida e alguém diz, você está sofrendo, você está passando por luta, sua vida não vai. É porque você cometeu algum erro, você está amaldiçoado. Nós vamos fazer umas orações para quebrar algumas maldições lá do seu passado. As respostas simplistas, que trazem mais peso, que trazem mais tristezas, que trazem mais incógnitas, interrogações à nossa mente, às nossas emoções. E não resolvem o problema. Porque isso é negar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós descobrimos que Deus estava no controle sim da situação. Foi Ele que permitiu que os irmãos de José o vendessem à caravana, e que a caravana o vendesse ao Egito, e que no Egito ele passasse por aquela tribulação, ele foi afundando, que ele precisava ir para a cadeia. Deus foi permitindo tudo isso, para que lá ele revelasse os sonhos que o faraó tinha. E então, o faraó o colocou como o homem mais importante em todo o Egito. E quando a sua família, ao passar fome, foi buscar alimento nas terras do Egito, porque José explicou como eles poderiam, como fala, armazenar cereais. Então a sua família recebeu alimento e por ali ficou 400 anos. E então Deus fez o seu povo crescer naquele lugar. Ele se multiplicou até o período do êxodo de Moisés. Olha como Deus estava no controle. No caso de Ana, Deus também está no controle. Ele não está deixando Ana abandonada. Ela pode estar atribulada, ela pode estar triste, mas Deus está atrás de todas as coisas. Você pode pensar que Deus não está olhando para você, mas Ele está. O fato de você estar aqui nesta noite, ouvindo esta mensagem que Ele tem preparado para você, é porque Ele está no controle da sua vida. É porque Ele está dizendo a você, confia em mim. Você está passando por esse deserto e é importante que você passe. Porque aquilo que eu vou fazer na sua vida depende desse momento que você está passando. Não desista. Deus permitiu então que Samuel nascesse num período crítico espiritualmente falando, de declínio, porque ele seria o homem que Deus iria usar. Ele seria o homem que aconselharia todo Israel. Ele seria um profeta, ele seria um juiz, ele seria um homem de Deus, ele seria a voz, a boca de Deus, para ajudar pessoas. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Se Ele permite que você passe pelo problema que você passou, pelas perdas que você sofreu, é porque em algum momento você será a voz de Deus para pessoas que precisam ouvi-lo. Você será um instrumento de Deus para as pessoas que precisam
ouvi-lo. Então, tome muito cuidado como você ora. Porque Ana, debaixo da pressão, ela buscou a Deus. Mas ela não foi egoísta na sua oração. Ela não pediu algo para si. Ela pediu algo para devolver a Ele. Ela não pediu algo para competir com alguém. Ela pediu alguma coisa para servir a Deus. Então, eu não estou dizendo que é errado pedirmos coisas para nós, que é errado pedirmos soluções. Ana não pediu solução nenhuma, mas é errado tentar ensinar a Deus como Ele deve fazer as coisas. Quando você vai a uma igreja, e o líder daquela igreja começa a dizer para você, se você tomar essa água, ou se você beijar minha camisa, se você usar minha toalha, se você jogar o óleo na sua cabeça, se você guardar o sábado, então Deus vai abençoar a sua vida. Você está começando então a dizer para Deus, ó Deus, eu estou guardando o sábado, então o Senhor tem que fazer. Você começa a barganhar. Você começa a tentar ensiná-lo o que ele tem que fazer na sua vida. Porque o que está por trás dos seus atos não é o servir a Deus, não é ter prazer nele, não é amar ele, não é respeitá-lo, mas são os seus interesses. Deus, eu estou fazendo isso, estou guardando o sábado, não rapo mais a perna, não corto mais cabelo, porque eu quero isso na minha vida. Você quer um interesse, você quer algo, você tem um desejo. Mas o seu desejo não é elevado. O seu olhar está sobre um foco estranho. Você não está olhando para Deus. Então não tente ensinar a Deus como Ele tem que fazer as coisas. O que nós temos que aprender é entender seus planos e confiarmos nele de todo o coração, termos prazer nele. Um outro ponto do nosso texto, Eucana, o pai de Samuel. Como nós lemos, já cansaram? O nosso texto traz uma pequena biografia desse homem, mas também não fala muito, mas fala alguma coisa. Porque diz lá que havia um homem da tribo do quê? De Efraim, não é isso? Ele vivia na cidade onde? De Ramá, numa região montanhosa. Ele fala aqui o nome do pai dele, fala aqui que ele era o neto não sei de quem, o bisneto, o trineto. Por quê? Para provar que ele é um homem de Deus. E ele era um homem de Deus mesmo. Ele era um homem temente a Deus. Todos os anos ele ia entregar os seus sacrifícios na cidade de Siló. Ele levava consigo toda a sua família. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, ele tinha um problema. Sabe qual era? 2 mulheres. Então ele tinha 2 problemas. Ele tinha 2 mulheres. Uma era estéril. A outra tinha filhos e filhas. Mas por que esse homem tão temente a Deus tinha 2 mulheres? Nós temos que analisar alguma teoria. Será que Ana, por ser estéril, não aconselhou Eucana a ter filhos com uma outra mulher?
como Sara fez com Abraão, e deu no que deu. Porque quando Sara disse a Abraão, Abraão, eu não posso te dar filhos, então tenha filhos com Agar, nossa escrava. Depois de um tempo, como é que Agar tratava Sara? Não é da mesma maneira que Penina? Abraão amava mais quem? Agar ou Sara? Sara. Deus havia feito uma promessa a Abraão por meio de Sara, que ela teria um filho. Mas Ana não tinha promessa nenhuma. Pode ser. A outra teoria é que naquela época, esse tipo de atitude era comum. Mesmo sabendo que Deus desaprovava tal atitude. Porque quando Deus criou Adão, Ele não deu a Adão um harém. Ele deu um problema. Ele deu a Adão Eva. Mas Adão se revelou como um problema. Porque o homem deve proteger sua mulher, a espiritualidade de sua mulher. Porque a mulher, por tendência, é muito emotiva, é muito emocional. Ela não gosta muito de ouvir as coisas, mas tem que aprender a ouvir. Quando Eva estava sendo tentada por Satanás, onde estava Adão? Em silêncio. Mas a mulher tem por obrigação cuidar da espiritualidade do homem. Se o homem deve proteger a espiritualidade da mulher, a mulher tem por obrigação fazer com que o homem seja espiritual e temente a Deus. O que Eva fez? Não fez isso. Você, como esposa, tem por obrigação animar o seu marido a ser um homem temente a Deus. E perceber quando ele não está comprometido em todos os sentidos com o reino de Deus. E você, homem, tem a obrigação de proteger sua família, de falar como um sacerdote dentro da sua casa. Quando você percebe que sua esposa anda com devaneios, quando suas ideias não condizem com os princípios da palavra de Deus, ou ela está acreditando em coisas que distorcem a palavra de Deus. Dessa maneira, é por meio dessa maneira que vocês desenvolvem as outras qualidades. Não adianta nada vocês ficarem estudando uma série de versículos se vocês não se obrigarem a essas atitudes. Nada irá acontecer. Nenhuma mudança irá acontecer. Por quê? Qual é a razão de um cuidar do outro? Para que ambos sirvam a Deus. Se vocês ficarem a vida inteira tentando consertar os defeitos da família, vocês nunca vão servir a Deus. Certa vez eu ouvi um casal que dizia assim: consertar os nossos defeitos familiares é servir a Deus. Não é não. Servir a Deus é amar o Senhor e amar o próximo. É evangelizar, é discipular e fortalecer a igreja. Isso é servir a Deus. Então uma família se fortalece para servir a Deus. Agora, se uma família se destrói
como que ela vai servir a Deus? Se você não cuida da sua família, se você não cuida do seu marido, se você não cuida da sua esposa e de seus filhos, como é que vocês vão evangelizar? Como é que vocês vão discipular? Como é que vocês vão fortalecer a igreja? Como é que vocês vão provar que amam de fato a Deus? É impossível. É impossível. Eucana cometeu um grave erro. Se ele era marido de Ana, deveria ter ficado com ela. A menos que Deus fizesse alguma coisa na vida dele. Mas ele não deveria ter buscado outra mulher simplesmente para ter filhos. Mas nós vemos no texto que Eucana amava mais Ana do que Penina, porque dava a ela tudo em dobro. No entanto, Ana tinha um forte desejo para ter um filho, porque ela não aguentava mais aquela situação. E nós vemos isso no verso 11. O que está escrito lá? Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Quando Ana fez essa promessa a Deus, ela está fazendo o quê? Prometendo a Deus que se Deus lhe desse uma criança, ela o devolveria a ele. E devolver a Deus incluía o fato de colocar o seu filho na guarda de um sumo sacerdote vadio, incoerente, displicente, que não cuidava sequer da sua família. Você imagine a fé dessa mulher. Ela estava dizendo: Deus, eu sei que a nossa situação espiritual é uma vergonha, mas não é por isso que eu vou deixar de confiar no Senhor. O meu filho será uma bênção nas tuas mãos. O meu filho vai servir a ti. Muitas vezes, Deus nos dá coisas, Deus nos dá emprego, Deus nos dá uma casa, Deus melhora a nossa condição. E o que nós fazemos? Em vez de nós sermos agradecidos e fazer com que estas coisas deem prazer ao Pai, nós tiramos o prazer dele. Nós abocanhamos estas coisas e dizemos: estas coisas são nossas, são minhas, e eu não divido com ninguém, principalmente com Deus. Olha o teu dinheiro. Talvez você seja uma pessoa miserável no reino de Deus, porque você não dá a Deus o que é dele, de acordo com o que ele te abençoa. Você escolhe uma pequena parte e dá, acreditando que isso o livrará de alguma punição, de algum castigo, alguma coisa. Sabe, você está completamente equivocado. Você não entende o que é ser abençoado por Deus. Você está vivendo sua vida com bases na mentira. Hoje você está agora dizendo: olha o que Deus me deu. Prova que foi Deus que te deu. Porque quando Deus dá algo para a gente, você devolve para Ele. Quando Deus dá algo para a gente, você não é egoísta. Você não fica aí se arvorando. Você não joga paetês para cima, mas você se torna mais humilde. Você vai usar o que Deus te deu para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que pessoas sejam abençoadas. Mas se aquilo que você tem nas mãos agora está tornando você uma pessoa egoísta, está fazendo com que você agora se exiba, então isso é muito ruim.
Você pega um jovem que compra um carro novo, agora ele fica cantando pneu, ele põe um som no último volume, é um demente. E então, ele fica se exibindo. Isso não é prova que Deus deu a ele alguma coisa. Isso é prova de que ele conseguiu aquilo por seus esforços, ou então por interesses pessoais, por um plano que ele arquitetou. Deixa eu me aproximar dessa pessoa, porque quem sabe? E deu certo. Nem sempre Deus está nos dando tudo o que temos. Muitas vezes nós conseguimos coisas pelos nossos próprios esforços. Só que lá na frente, pagamos muito caro. O preço é alto. E esse preço atinge a nossa família. Atinge nossos filhos, atinge os nossos netos. Tudo começa a ruir ao nosso redor. Vocês estão comigo ainda? Em terceiro lugar, o nosso texto mostra alguns detalhes da oração de Ana, que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos ver, detalhes da oração de Ana. O primeiro, ela se coloca na presença do Senhor com amargura de alma. Nos versículos 10, 11. E o versículo 18, a parte B, a última parte desse versículo. Eu peço que vocês tenham paciência, porque eu ainda não tenho muita condição de falar, e eu vou aqui repicando a minha fala. Tá certo, irmãos? E eu agradeço a paciência de vocês para comigo. Então, nos versículos 10 e 11, vamos ler novamente. Vamos lá? Aí Ana se levantou aflita e olha, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez o quê? Esta promessa solene, nas versões mais antigas, diz que ela fez um voto. E ela disse, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Olha o versículo 18, a parte B. E saiu, ponto. Então o que ela fez? Comeu alguma coisa, e já não estava tão triste. Você percebe que o seu marido, em um determinado momento, foi procurar Ana e disse, por que você está assim? Por que você não come? Por que você está diferente? Ele estava preocupado com ela. Mas é isso que os problemas fazem com a gente. Os problemas podem distorcer o nosso caráter. Pode nos levar ao quê? À amargura. Ana, nesse dia, estava amargurada. O problema da amargura é quando ela permanece em nós e nós a lançamos a outras pessoas. Aí é que está o problema. Quando você está amargurado e busca a Deus, existe cura. Mas quando você está amargurado e você segura essa amargura dentro de si e começa a lançá-la para outras pessoas, você começa a se transformar num instrumento que envenena seus parceiros, seus companheiros, seus amigos e irmãos na fé. Eu peço que você abra a sua Bíblia, deixe uma marca aí em 1 Samuel, e vá lá no livro de Hebreus, e pelo amor de Deus, abra no índice da Bíblia e veja onde está Hebreus. Procura a página, e depois vamos lá no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Por favor. Hebreus, lá no Novo Testamento, lá no fim da Bíblia. Perto de Apocalipse. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Já acharam?
Quem não achou, diga: eu estou no caminho da salvação. Então vamos achar. Hebreus, no Novo Testamento, lá no fim da Bíblia. É importante que você leia isso, para você entender que Ana tomou a atitude correta. Vamos lá. Eu espero que Deus esteja usando a minha vida para falar com você. Isso aqui parece uma mensagem para o Dia das Mães, né? Mas na verdade, todo início de ano nós sonhamos com coisas maravilhosas e queremos que coisas velhas passem. Mas as coisas velhas estão dentro de nós, irmãos. Nós precisamos mudar. Então vejamos, versículo 14 de Hebreus 12. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Vamos reparar no versículo 14 os verbos. Os verbos fortes: procurar e se esforçar. Não é isso? Procurar, ele diz: procurem. Na verdade, esse verbo está no gerúndio, no original, mas nas nossas Bíblias aparece no tempo imperativo. Significa que nós temos que estar sempre procurando. Procurando o quê? Ter paz com todos. É possível isso? Você consegue isso? Penina, ou melhor, Ana conseguia ter paz com Penina? Não. Mas como ela convivia com essa mulher? Você consegue conviver com a tua sogra? Você consegue conviver com seu pai, sua mãe? Você está conseguindo conviver com o seu patrão? Você está conseguindo conviver com algumas pessoas que estão exercendo pressão sobre sua vida? Qual é o conselho que Deus nos dá aqui? Procurem ter paz com todos. Mas o que é isso? O que significa ter paz com todos? Significa viver sorridente para as pessoas que estão nos prejudicando? Não. Mas significa que você tem que viver sob os termos de Deus com todas as pessoas. Se a pessoa está te prejudicando, você não irá prejudicá-la. Se a pessoa está te agredindo, você não irá agredi-la. É muito comum entre casais, quando o marido fala alguma coisa, a mulher retruca, e vice-versa. Então, a mulher fala alguma coisa e o marido fala: fala, diaba! Fala, emissária de Satanás! Fala, sobrinha do diabo! O pai fala com o filho e o filho diz: ah, vá. O pai chega para o filho e diz assim: filho, eu não quero que você vá à igreja hoje. Aí você diz: eu vou e acabou. Não, você deveria dizer: eu não vou. Mas peço que o Senhor não me tire esse direito de servir a Deus.
Hoje ficarei com o Senhor e minha família, sem problema algum. Mas peço que o Senhor não me tire esse direito. Então você vai viver sob os termos de Deus. Você recebe a agressão, mas não agride. Não é bem o que nós fazemos. Todos nós, eu inclusive. Nós somos agredidos e reagimos com agressão. Você às vezes está do lado da sua mãe, que expressa ódio. Repare que com o tempo você vai se tornar igual a ela. É muito comum dentro de uma família, você encontrar um filho que se parece com o pai e outro que se parece com a mãe. Se um dos pais, seja o homem ou a mulher, é cheio de ódio, rancor, raiva, um dos filhos vai expressar a mesma coisa. Porque ele aprendeu assim. Não é que existe uma maldição, é porque existe nele uma sem-vergonhice mesmo. Ele não quer mudar. Ele quer ser um rebelde. Veja, Jesus não disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Ele não disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Ele não disse que nós temos que abençoar os nossos inimigos. O que é abençoar? É ficar mandando pelo WhatsApp, Deus te abençoe. Isso não é abençoar nem aqui nem na China. Abençoar é fazer o bem de Deus a alguém. Então, quando você faz o bem, a vontade de Deus para uma pessoa, você está abençoando essa pessoa. Ainda que você viva num ambiente onde você só tenha inimigos, você vai ter que aprender a viver sob os termos de Deus naquele lugar. Quando uma pessoa chega para mim e diz, Walter, olha para mim, para Deus me mudar de lugar, porque ali só tem diabo ali. Está cheio de diabo lá. Eu ponho o pé ali, o chefe é um demônio, a secretária é a demônia, o outro é o primo do diabo, o outro é não sei o quê. Esse camarada não está entendendo o Evangelho. Por isso é que a sequência do versículo é essa. Se esforcem, porque não é fácil viver a palavra de Deus num ambiente onde você é rejeitado. Não é fácil viver a palavra de Deus num ambiente onde você é provocado. Vocês estão entendendo, não? Então ele diz, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Aí, as pessoas pegam esse versículo e dizem assim, você tem que deixar pai, mãe, mulher, filho, e ficar enfronhado dentro da igreja, prédio. E não é isso. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que você tem que ter uma vida dedicada a Deus com atitudes. Porque você não pode tirar uma frase do seu contexto, senão você cria um pretexto. Ele está dizendo para você ter paz com todos e uma vida de santidade, dedicada a Deus. Com as pessoas que você está vivendo, convivendo. Porque se você não fizer isso, nem você verá o Senhor na sua vida. O que ele está falando aqui tem muito a ver com as bem-aventuranças. Que nós devemos ter misericórdia para recebermos misericórdia. Que nós devemos ser pacificadores para sermos chamados do quê? Filhos de Deus. Que Deus tem que trabalhar em nosso coração para sermos limpos de coração, a fim de vermos quem? Deus. Se você não representar a Deus onde você está, de fato,
Você não verá Deus. Você será apenas uma pessoa espiritualmente orgulhosa. Por isso, no versículo 15, ele diz: tomem cuidado. Olha a expressão do verbo. Tomem cuidado. Olha a força do verbo. Para que ninguém abandone o quê? A graça de Deus. Por que ele diz isso? Vamos nos lembrar da experiência de Paulo? Quando Paulo estava pedindo a Deus: Deus, me tire esse espinho na carne, o que Deus disse a ele? A minha graça te basta. Então Paulo diz: quando sou fraco, sou forte. Não é isso? Por causa do quê? Da graça de Deus. Então, não abandone a graça de Deus, porque é ela quem te dá força para você ser um homem e uma mulher de Deus em um ambiente desfavorável. Mas aí, ele continua. O que ele diz? Cuidado. Cuidado. Cuidado com o quê? Para que ninguém se torne o quê? Uma planta amarga. Isto é, tome cuidado para você não ser prisioneiro da amargura. Você pode se tornar uma pessoa que vive reclamando pelos cantos. Basta alguém discordar das suas ideias, que você já começa a procurar um ou outro para falar mal. E aí você começa a gerar o quê? Discórdia, desarmonia, jogar pessoas contra pessoas. Não é isso que Ana estava fazendo. Ana estava vivendo como uma mulher de Deus, num ambiente desfavorável. Talvez você nunca ouviu coisas como essas, nesse texto de Samuel. Mas eu estou me arriscando a falar aqui, ainda que alguns estejam com sono. Mas se você dormir, paciência. Desperta tu que dormes. Aí, veja só. Deus está dizendo: não seja uma pessoa amarga. Pare de ficar falando bobagem. Porque você vai prejudicar muita gente com o seu veneno. Lá onde você trabalha, como é o seu comportamento? Como é o seu comportamento, mulher, no salão de beleza? Como é o seu comportamento, homem, no seu salão de beleza também? Como é o seu comportamento com os seus filhos? Você vive falando mal do seu marido, mal da sua esposa para eles, para ganhar a atenção deles? Como é o seu comportamento diante dos seus inimigos? Diante daqueles que você diz que lhe fizeram mal? A Bíblia diz que você não tem que devolver o mal pelo mal. Mas você tem que fazer o bem em resposta ao mal que sofreu. Por isso que você tem que se esforçar para ser um homem e uma mulher de Deus. Ana não despejou sua amargura sobre outras pessoas. Em vez disso, ela buscou se fortalecer na presença de Deus. O verso 18, como nós lemos na segunda parte, diz que ela saiu da presença de Deus. Como? Vê lá. Então ela fez o quê? Ela comeu. Vamos voltar lá para 1 Samuel. Então ela comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O texto diz que Ana, quando entrou na presença de Deus,
foi transformada. Quando ela colocou sua amargura nas mãos de Deus, ela foi transformada. Quando você coloca a sua amargura nas mãos de outras pessoas, você se torna pior. E destrói as pessoas. Você destrói sua casa. Você destrói amigos. Você destrói famílias. Você destrói o seu ambiente. Toma cuidado. Toma cuidado com a sua atitude, por favor. Nem sempre Deus mudará as coisas num abrir e fechar de olhos. Mas é necessário que você confie nele. Mesmo colocando a amargura nas mãos de Deus, o problema de Ana não estava resolvido. Deus não fez nenhuma promessa a ela: olha, Ana, agora você vai receber um filho, tá bom, que bênção. Deus não diz nada disso. Ela simplesmente sai transformada, porque ela estava na presença de Deus, e ela percebeu que não poderia viver daquela maneira. Se ela continuasse guardando a amargura dentro de si, ela iria estourar. E ela não fez isso. Ela colocou nas mãos de Deus e não despejou sua tristeza sobre ninguém. Alguém pode me dizer se Penina parou de atormentá-la? Claro que não. Ela sabia que saindo da presença de Deus, Penina ia continuar perturbando a sua vida. Mas mesmo assim, ela foi em frente. O segundo detalhe da oração de Ana. Ana não era uma pessoa que se ressentia com facilidade. Ela aprendeu isso. Versículos 12 ao 17, diz o quê? Vamos lá? Sim ou não? Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição a quem? Ao Senhor. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Repare que ela não respondeu ao líder com rancor. Apesar dele estar errado, ela não respondeu com rancor. Ela explicou a sua situação. O que muitos fazem? Quando são abordados de uma maneira injusta, como ele responde? Você tem que analisar isso. Olha a atitude de Ana. Ela não foi rancorosa. Ela não procurou ninguém. Ela poderia levantar dali, tá bom. Imagine, olha, vem cá, irmã. Você acredita que o sacerdote disse para mim que eu estava no maior fogo, no maior pileque, que eu tinha dado uma passeada em Piracicaba e cheguei em Siló. É isso que algumas pessoas fazem. Eles nunca consertam suas vidas. E não vão consertar. Porque quando você vai a outras pessoas, depois de você ter percebido que fez a bobagem, você tem que voltar a elas para dizer que fez bobagem. Do contrário, é impossível acreditar. Se você vai numa empresa
e você joga todo mundo contra todo mundo, e descobre que fez uma bobagem, agora você tem que voltar para todo mundo, e tentar harmonizar todo mundo com todo mundo. E você dizer que fez uma bobagem, que aquela não era a melhor atitude. Você vai ter que escolher agora viver debaixo dos termos de Deus. Porque se você viver pelos termos da carne, a sua vida vai viver pelos princípios de Satanás, que é o princípio da desarmonia, do rancor, do ódio, da guerra e da maldade. A oração de Ana não se caracterizou como uma barganha com Deus. De novo o versículo 11, nem vou ler mais esse versículo. Ou vamos ler? Vamos ler. O Gastão falou, está falado. Então vamos lá. A oração de Ana, então, não se caracterizou como uma barganha com Deus. O que está escrito lá no verso 11? Vamos ver. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Olha só, primeiro, ela pede que Deus olhe para ela, e ela se coloca como servo de Deus, e a palavra servo aqui significa escravo. Aí, ela pede o que mais? Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças o quê? A tua serva. Agora ela usa um termo, uma conjunção, no condicional, e ela diz assim, se. Ela não determina nada. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana de pronto, não faz barganha, mas faz uma promessa. Se o Senhor quiser me dar um filho, ele será teu. Um dia, alguém disse para mim que eu seria um pregador, um pastor, e teria uma igreja. Eu teria que aprender a lição. Se Deus me der uma igreja para cuidar, ela não será minha, mas será de Deus. Para que eu não seja um profissional. Para que eu não pregue por dinheiro, mas pregue pelo prazer de servir a Deus e falar a sua verdade e conduzir as pessoas até a sua presença. Porque um pastor que prega por dinheiro é um covarde. Ele fica passando a mão na cabeça de todo mundo e dando cargos e funções para todo mundo. Porque dessa maneira as pessoas permanecem lá. Esse camarada, para mim, não vale nada. Ana, em sua oração, não barganha. Não está caracterizado aqui nenhum tipo de barganha. Como aquelas pessoas que dizem, Senhor, se tu me deres, então eu vou te servir. Mas ela se coloca como serva, do princípio ao fim. Ela não diz que vai abandonar, ela não diz que vai desistir, mas pelo contrário, ela diz, Senhor, se o Senhor me der o que eu peço, o meu compromisso vai ser mais sério ainda. Vai ser mais difícil para mim. A barganha sempre se caracteriza em que alguém quer tirar lucro, quer ter lucro. Então algumas pessoas vão a Deus e começam a dizer, se o Senhor me der isso, então a visão dessa pessoa não está em Deus. Por isso que eu digo, tome cuidado com as respostas simplistas. Quando alguém diz para você, não, você tem que ter fé, tem que acreditar. Porque essas respostas tiram o seu foco dos planos de Deus para a sua vida. E só
conduz o seu olhar para os seus interesses. Ana não está olhando para os seus interesses. De maneira alguma ela está dizendo: Senhor, tira os meus inimigos do meu caminho. Tira os meus problemas de dentro de mim. De forma nenhuma. Ela está dizendo: Senhor, eu vou aprofundar mais o meu compromisso contigo. Para terminar, que lições nós podemos aprender com Ana? Primeira lição: mesmo em meio a grandes adversidades, busque a Deus com todo o seu coração. Não adianta nada você ficar reclamando. Não adianta nada você ficar pulando de igreja em igreja. Não adianta nada você ficar procurando aquele que tem a oração especial. Outro dia, eu disse até para Denise, um pastor de uma igreja muito grande, estava dizendo: olha, irmão, o que eu descobri na Bíblia. Deus não conhecia Abrão. Mas ele disse: agora eu te conheço. Esse camarada é tão estúpido. Para você ver a falta de conhecimento dele acerca de Deus. Um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. Ele conhece você do começo ao fim. Você vê a bobagem que ele fala. Mas as pessoas acreditam nisso. Porque não leem Bíblia. Porque preferem ser ignorantes. Preferem dizer: eu não entendo a Bíblia, eu fico com quem me explica. Ah, mas lá também busca a Deus, né? Aqui tem uns energúmenos que falam assim. Não, mas lá também é de Deus, eles falam de Deus lá também. Por que você não vai para lá? Por que você fica aqui? Para ficar passando essas ideias falsas? Esse tempo do livro, todo mundo falava de Deus, mas eles estavam afastados dele. Penina oferecia sacrifícios, mas estava afastada dele. Eucana temia a Deus, mas vivia com 2 mulheres. Eli era o sumo sacerdote, mas era um desobediente. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas eram os piores exemplos em Israel. Estava tudo ruim, estava tudo deteriorado. Olha para a sua vida, meu irmão. Olha para a sua casa. Olha para os seus sentimentos. Olha para aquilo que você está jogando para dentro de si. E olha para com quem você está contando nesse momento. Ana buscou a Deus de todo o coração. Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que nós podemos aprender com Ana? Comprometa-se com Deus e confie nele, mesmo que a sua aflição seja intensa. Como eu disse, pode ser que a sua aflição não vai parar agora. Você vai ter que passar mais um tempo de lutas, mas não desista. Comprometa-se mais com Ele. Confie nele. Confie nos seus planos. Mas não abandone as suas obrigações espirituais, familiares,
profissionais. Seja uma pessoa equalizada, equilibrada. Em terceiro, faça o que é correto aos olhos de Deus, mesmo diante de grandes injustiças. Tem certos cristãos que dizem assim, desse jeito assim, ó. Quer saber de uma coisa? Crente não é capaz. Já ouviram isso? Esse camarada é capacho sim, de Satanás. Porque o diabo pisa nele e anda nele. Outras pessoas dizem, eu sou assim, vou morrer assim, eu nasci assim. Gabriela. Vive assim. Deus diz, não. Não é assim. Tiraram de você o que você mais gostava. Você não pode mais fazer aquilo que você fazia. Lógico que isso te traz lamentações, mas jamais isso deve levar você à amargura. Você deve se comprometer cada vez mais com Deus. Você não pode achar que a sua vida depende daquilo que você não tem. Você é uma pessoa chamada para depender de Deus. E não daquilo que você quer. Ah, se eu tiver isso, então você é uma pessoa feliz. A sua tristeza tem que mudar. Mesmo quando você ainda não tem o que quer. Você tem que voltar a viver corretamente. Mesmo tendo sofrido injustiças. Você tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Mesmo em ambientes ou épocas desfavoráveis. Você tem que aprender a andar sob os olhos de Deus, mesmo diante dos teus piores inimigos. Preocupe-se com a sua alma diante do Senhor e não fixe o seu olhar sobre os seus inimigos e soluções. Para com isso. Quando você vai buscar a Deus, você vai começar pedindo, ó Deus, eu não consigo ser porque olha o que fizeram comigo. Olha o que aquela pessoa fez comigo. Olha, eu não consigo ser uma pessoa bacana porque minha mulher não me deixa servir. Porque meu marido não me deixa servir. Porque meu filho é um atrapalhado, um descabeçado. Porque meu pai e minha mãe não querem saber de nada. São doentes. Você pode servir a Deus em qualquer situação. Principalmente diante de pessoas desfavoráveis. Não pense que servir a Deus é fazer coisas demais aqui dentro. Mas é você dar exemplo, tanto aos de dentro como aos de fora. Que você é uma pessoa transformada pela graça de Deus. Pare de ficar colocando a culpa em outras pessoas pelas suas tristezas. Pare de ficar colocando a culpa na falta de soluções pela sua tristeza. Você é triste e abatido porque quer. Você está caído porque quer. Porque se você estiver na presença de Deus, você pode ser transformado. Pois todo aquele que vive na presença de Deus descansa. Por isso,
A última lição que eu quero que vocês vejam, existem muitas outras, mas essas estão boas. Aprenda a descansar em Deus, sabendo que Ele fará o melhor para a sua vida. Não fique tentando achar que você tem o mapa da mina, que você conhece o fim do arco-íris. É Deus que determina o que é melhor para você. Aprenda a ouvir o Senhor. Tem gente que diz assim: eu não quero mais saber de igreja porque eu não aguento a minha família, porque eu não aguento o meu trabalho, porque a minha saúde vai mal. Basta uma dorzinha no dedinho do pé, ai, hoje eu não quero servir a Deus. Você tem que aprender a descansar em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Se você se sujeitar à situação desfavorável e se vender por benefícios pessoais, esteja certo de uma coisa: Deus fugirá da sua vida. Ele se apartará da sua vida. Porque Jesus disse que aquele que busca seus próprios interesses não tem a vida verdadeira. Ana é um exemplo, porque mesmo sem conhecer Jesus, ela agiu como Jesus. Na cruz do Calvário, a atenção de Jesus foi inteiramente a Deus. Em nenhum momento ele ficou vendido aos deboches constantes que aqueles soldados e as pessoas faziam a ele. Jogaram sorte sobre suas roupas, cuspiram no seu rosto, lhe deram bofetadas, feriram o seu corpo, zombaram dizendo: e aí, desce da cruz. Mas o tempo todo ele olhava para Deus e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em todo o momento, ele agiu sob os termos de Deus. Tanto é verdade que quando ele expirou, deu o seu último suspiro, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o soldado, vendo tudo que acontecia ao redor, de alta patente, ele olhou e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que as pessoas olhem para nós e percebam que nós somos filhos de Deus por causa de nossas atitudes e não por causa do que temos. O fato de você ter um bom emprego, uma boa casa, um sítio, uma fazenda, um avião, a mim não significa nada. O fato de você ser rico ou pobre, o fato de você dizer: olha como Deus está me abençoando, vamos esperar para ver. Porque o fato de você estar recebendo alguma coisa não significa nada. Quando Jesus estava no Getsemane e orando a Deus, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja como eu quero, mas como tu queres.
Ana disse: se for da tua vontade me dar um filho, eu aceito, mas eu o devolverei a ti. O meu compromisso será mais profundo e mais sério. Porque quando Deus nos dá algo, a nossa vida tem que se tornar mais séria. Deus te deu um casamento abençoado, um namorado, uma namorada abençoada. O seu relacionamento tem que se tornar com Deus mais sério. Quando você percebe que deve honrar seu pai e sua mãe, o seu relacionamento com Deus tem que ser mais sério. Quando você assume filhos, sendo filhos verdadeiros ou enteados, o seu relacionamento com Deus tem que ser mais sério, porque você será responsabilizado pela maneira como você os trata. Se Deus te dá uma igreja que lhe ensina a andar na presença de Deus, o teu relacionamento com Deus tem que se tornar mais sério. Se Deus te dá mais dinheiro, você tem que ser mais sério. E não pense que você vai ficar livre de problemas, porque não vai. Ainda que você seja comprometido seriamente com o Senhor. Meu irmão, somente aquele que aprende a se derramar perante Deus é que pode compreender os planos de Deus e o trabalho dele em sua vida. A minha esperança é que aprendamos a confiar em Deus, na sua graça e no seu poder, derramando-nos na sua presença constantemente, assim como fez Ana, e assim como fez Jesus e os nossos irmãos apóstolos do passado, e que nós os sigamos, tendo-os como exemplos para as nossas vidas no tempo presente. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem o céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha